Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Nós estamos lendo aqui o Sermão do Monte e todas essas lições, todos esses estudos que nós estamos fazendo aqui, fala muito ao nosso coração. A sensação que eu tenho é de como se o Espírito Santo estivesse fazendo um ultrassom do nosso coração. É como se ele estivesse olhando não esse órgão físico, mas o coração no sentido espiritual. Como o nosso coração ele tem sido tratado pelo Espírito Santo. Em relação à cultura, ao tempo presente, a valores e principalmente a sentimentos. Fica muito claro que Jesus ele está fazendo uma distinção, uma separação muito clara entre os religiosos daquele tempo, as pessoas religiosas, que é o nosso caso, que somos religiosos, que apesar de extremamente religiosos, também extremamente distantes de Deus e da vontade de Deus. Parece um paradoxo, parece um contrassenso, mas é exatamente isso que Jesus está ensinando. Como que pessoas tão religiosas, tão dedicadas à religião, de fazerem as suas orações, no mínimo 3 vezes por dia, de ir ao templo, levar as suas ofertas, fazer o seu sacrifício, fazer o seu culto, mas mesmo assim, extremamente distanciadas de Deus. Como que isso é possível? Vão ao templo, levam as suas ofertas, conhecem a doutrina, conhecem a lei, sabem de cor desde a primeira infância, mas mesmo assim estão longe de Deus, por causa do coração, por causa dos sentimentos do coração, por causa dos valores que ocupam o coração. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele está fazendo uma ressignificação, uma releitura dessa religiosidade tão presente ali entre o povo de Israel, dando um novo significado, não abolindo a lei, não abolindo os oráculos, as verdades reveladas de Deus, mas fazendo uma nova leitura, dando um novo significado, trazendo da letra para o espírito, trazendo de fora para dentro, não desvalorizando os atos externos, mas mostrando que atos externos não transformam internamente, e que os atos religiosos e que a verdadeira adoração, ela procede de dentro para fora, é do coração para os atos externos. E aqui nós estamos diante de outro momento que Jesus, diante dos seus discípulos, está dizendo assim, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, arrancou o seu olho, você tem o direito de arrancar o olho dele. Quebrou o seu dente, você tem o direito de quebrar o dente dele. Ouviste que foi dito, está lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pergunta: isso tem sentido para os nossos dias? Essa palavra, ela é para mim hoje? Estou eu, como cristão, sujeito à obediência disso que Jesus está falando? Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos orar nesse instante. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Tu enviaste. Viver a vida eterna hoje e seguramente no futuro começa no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa jornada com Deus, andar com Deus no dia a dia da nossa existência terrena. Andar com o Senhor é extraordinário. Seguir Jesus é o melhor projeto de vida que uma pessoa pode escolher. Mas o Senhor mesmo disse que seguir ao Senhor seria deixar o caminho largo para andar por um caminho estreito e muitas vezes passar por uma porta bem apertada. Seguir Jesus, viver com Deus, é maravilhoso, extraordinário, mas exige de nós rupturas, crucificação da nossa vontade, abrir mão do nosso querer e, o mais duro, muitas vezes, abrir mão do nosso direito. Abrir mão do nosso direito, da nossa razão. Não para nos sentirmos bons, não, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Não é fácil, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Fala no mais profundo do nosso coração. Que o Espírito do Senhor vasculhe aqueles lugares mais escondidos do nosso coração e revele para ser curado, para ser transformado, para a Tua glória e para o Teu louvor, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos muitos irmãos que participam conosco pela internet, até de fora do Brasil, e podem participar conosco desse momento, juntamente com vocês que estão aqui, da nossa escola dominical. É um momento muito bom de interação, de perguntas, de participação. Então, se você tiver uma pergunta, você pode fazê-la pelo chat da igreja. Algumas vezes franqueamos a palavra aqui, né, desde que seja bem breve, por causa do nosso tempo, mas podemos sim ter essa participação dos nossos irmãos. Os irmãos aqui na frente estão preparados: Arnaldo, Silvio, Neto, Alê, Thales, Pastor Josué, todo mundo aqui de prontidão para nos ajudar nessa participação. Bom, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, Jesus continua falando sobre a lei. Jesus continua falando sobre a lei de Deus e os impactos, o reflexo dessa lei na vida da sociedade e na vida individual. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. O problema não está na lei.
Porque já dizia Paulo em Romanos que ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela procede de Deus. Mas o problema está em nós. O problema está no nosso coração. O problema está na forma como nós somos. O problema está na forma como nós lemos e na maneira como nós praticamos. O problema está no fato que existe em nós mesmos, em nós, em cada um de nós, existe uma contradição. Uma contradição entre o entender e o praticar. Todos nós que estamos aqui, todos nós, conhecemos assim perfeitamente a palavra de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Todos nós que estamos aqui porque amamos Deus, conhecemos a palavra de Deus e queremos servir a Deus de todo o nosso coração. E Deus espera que nós cresçamos espiritualmente. Crescer espiritualmente é tornar-se parecido com Jesus. Jesus é o varão perfeito, é o modelo de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele está trabalhando na nossa vida, olhando para Jesus, olhando para nós e dizendo, não, tem que quebrar essa parte aqui, ainda não está parecendo com Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhando. Nós entendemos, nós compreendemos, mas na maioria das vezes temos muita dificuldade para praticar. Aquele que entende e pratica é varão perfeito, diz Tiago. Aquele que não tropeçar em nenhum ponto é um varão perfeito. Mas aquele que tropeçar num ponto, por menor que seja, se torna culpado de todos os outros que ele havia praticado. Assim é a lei. Por isso que nós precisamos desesperadamente do entendimento e do poder do Espírito Santo para poder praticar. O princípio mais elementar da justiça é o princípio da retribuição. Nós temos aqui advogados, doutores na lei, promotores, juízes, temos muitos irmãos que gastam a sua vida no entendimento e na aplicação da justiça de acordo com o que nós temos nos nossos códigos. Mas um dos princípios mais elementares da justiça é o princípio da retribuição. Olho por olho, dente por dente. E essa foi a crise de Jó. Porque o Jó conhecia muito bem a justiça da retribuição. Aquilo que você planta, você colhe. Plantou, colheu. Isso é retribuição. A lei da retribuição, ela é muito presente e inegável em todas as Sagradas Escrituras. Mas o Jó plantou e por um momento da vida ele não colheu. Vistes lá na terra que ninguém há como o meu servo Jó? Homem justo, fiel, reto, íntegro. Ele era justo, ele era reto, ele era íntegro, ele conhecia a lei da retribuição e fez de tudo para ter o mérito de receber tudo que ele pudesse receber. Mas teve um momento que ele não recebeu. E nós não temos muitas crises quando nós nos perguntamos por que o justo sofre? Por que o bom sofre? Às vezes nós chegamos ao ponto de dizer, puxa vida, essa maldita doença podia ter pego aquele sujeito lá que não vale nada, é uma tranqueira, só dá trabalho, perturba pai, mãe, perturba todo mundo e vaso ruim não quebra. E essa pessoa que maravilhosa está aí, prestes a morrer, sofrendo, né? Por que os bons sofrem? Por que
o justo sofre. Essa é a crise do Jó. Porque nós vamos encontrar na Bíblia muito semelhante à soberania de Deus e à responsabilidade humana, que são duas linhas que perpassam as Sagradas Escrituras, elas nunca se encontram. Nós vamos encontrar na Bíblia também esses dois fios encarnados que passam pela Bíblia inteira, falando da lei da retribuição, do princípio da retribuição, mas também do princípio da graça, do princípio da gratuidade. Se Deus fosse nos pagar de acordo com os nossos merecimentos, queridos, se Deus fosse nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, todos nós estaríamos completamente perdidos. Se eu encontro no Salmo 1, que fala muito claramente da lei da retribuição, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, muito pelo contrário, medita na lei do Senhor de dia e de noite, toca a sua vida de acordo com a lei de Deus, de acordo com os princípios de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Isso é retribuição. É um princípio da retribuição. Mas nós vamos encontrar no Salmo 103 o princípio da gratuidade. É graça. Vamos lá ao Salmo 103. Salmo de número 103. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vocês estão entendendo esse princípio da retribuição e da gratuidade? Não precisa ser advogado nem doutor na lei para poder entender o princípio da retribuição. O princípio da retribuição nós entendemos assim muito rapidamente porque ele fala do nosso direito. O princípio da gratuidade a gente entende, mas é difícil praticar porque ele fala da nossa doação, né? Salmo 103, preste atenção. E você vai pontuar aí onde está a gratuidade. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redima a tua vida e te coroa de quê? De graça e... Isso é graça, isso é gratuidade. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Gente, isso é muita graça. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Isso é retribuição. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus, isso é graça. Versículo 10. Não nos trata segundo o quê? Gente, se Deus fosse tratar segundo os nossos pecados, o que seria de nós? Se o livro de Jó, o próprio Jó, nessa crise existencial, no capítulo 4 ou 5, vai dizer assim: se o Senhor fosse buscar defeito, ele os encontraria até nos seus santos anjos. O que dizer daqueles que moram em casas de barro? Deus é tão santo e tão perfeito que se ele fosse vasculhar na sua santidade, ele encontraria defeito nos santos anjos, quanto mais em nós que habitamos em casas de barro. Somos pecadores. Muito pecadores.
Quanto mais achamos que não somos pecadores, mais pecadores somos. Quanto mais achamos que somos bons, justos e merecedores, piores somos. Agora vai, né, nos convencer. Versículo 10: não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribuição, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que é isso, gente? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso é o quê? Muita graça, muita bondade. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que moramos no barro, somos vasos de barro. Esses dois princípios, da retribuição, da gratuidade, da graça e da misericórdia, eles perpassam as Sagradas Escrituras. Eu vou conduzir a minha vida em Deus, no Senhor, me esforçando, mas sabendo que não é o meu mérito, mas é a graça de Deus. A graça de Deus, a gratuidade de Deus não é contra o esforço. Seria uma loucura banalizar aqui a verdade de Deus, enlarguecer os limites em nome da misericórdia, da bondade de Deus e da graça de Deus. Seria uma maldade, seria uma perversidade. Não, a justiça de Deus é real, os princípios de Deus são reais, a retribuição é real. A gratuidade, a graça de Deus, ela não é contra o nosso esforço e a nossa dedicação, mas ela é contra o mérito. Graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele publicano lá, olha lá o sujeito. Está lá batendo a mão no peito, não tem nem coragem de levantar a cara. Graças te dou, Senhor, porque eu oro todo dia, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Eu, Senhor, requero do Senhor as tuas bênçãos, porque eu sou justo. Ele deveria, sim, orar 3 vezes, 4 vezes por dia, jejuar quantas vezes pudesse, mas nada desse esforço nos dá o direito de requerer o mérito de requerer qualquer coisa de Deus, o nosso Pai Celestial. Estamos entendidos? Então, Jesus entra nesse ponto aqui agora da retribuição. Olho por olho, dente por dente, é o princípio da retribuição, que é o princípio da vingança. Vingança é reivindicar um direito usurpado. Isso é vingança. É vindicar, né? Ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por outra pessoa. Às vezes a gente diz, não sou vingativo, porque sabe que o termo, biblicamente, ele é um termo negativo, né? Mas no coração nós somos vingativos. Quando o outro tira um direito nosso, quando o outro ofende a nossa honra, ofende a nossa dignidade, nós requeremos, nós ficamos sentidos, magoados.
e queremos vindicar o nosso direito. Por isso que seguir Jesus é maravilhoso, mas não é fácil. Porque seguir Jesus implica, muitas vezes, abrir mão de direitos. Muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes. Seguir Jesus não é ser bobo também, mas muitas vezes, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós vamos abrir mão de direitos, para que a glória, o testemunho, o nome de Jesus, que está sobre mim e que eu carrego, eu vou abrir mão desse direito. Olho por olho, dente por dente, essa lei é muito antiga, é chamada de lei de Talião, e já vai aparecer, né, no Código de Hammurabi, lá por volta dos anos 2000 a.C. Essa lei se conhece com o nome latino de lex talionis e poderia descrever ou ser descrita como lei da reciprocidade direta, da retribuição da reciprocidade direta. Aparece no Código de Hammurabi, o código de leis mais antigo que se conhece, lá por volta dos anos 2000 a.C., datada do reinado daquele soberano em Babilônia, lei de Talião ou lei da retribuição direta. Essa lei se transformou em parte ética do Antigo Testamento. Vamos encontrá-la pelo menos 3 vezes no Antigo Testamento. É por isso que Jesus está dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos. Abra sua Bíblia em Êxodo 21, 23 e 25. Êxodo, capítulo 21, 23 e 25. Êxodo 21, 23 e 25. É bom marcar, né, acompanhar. Podemos ler? Êxodo 21, 23 e 25. Cadê a projeção? Mas se houver dano grave, então farás o quê? Darás vida por vida. Que mais? Que mais? Essa é a reciprocidade direta. Essa é a lei do Talião, um princípio, né, já muito antigo, que é incorporado à ética do Antigo Testamento. Se houver dano grave, então, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Vamos agora a Levítico 24, 19 e 20. Levítico, capítulo 24, versículo 19 e 20. Já está projetado aí. Pode abrir sua Bíblia, pode marcar aí a caneta. Se alguém causar defeito em seu próximo, o que vai acontecer? Isso é o quê? Retribuição, isso é reciprocidade. Como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fatura, olho por olho, dente por dente. Como eu tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Acharam? Vamos lá? Não o olharás com piedade, vida por vida,
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Paremos aqui um pouquinho. O que vocês acham dessa lei de reciprocidade? Oi? Justa. Alguém falou aí, não ia sobrar ninguém, né? É justa. Ela é justa. Isso. Nós vamos caminhar para lá, Manduce. Vamos caminhando aqui, né? Bom, se ela é justa, e parece que há esse clamor dentro de todo o nosso coração, né? Quando nós ouvimos algum noticiário, a gente fala, pelo amor de Deus, não é possível. Tem que castrar, tem que cortar o pescoço. Esse senso de justiça brota dentro da gente. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar? Preste atenção. Jesus está querendo nos ensinar que arrancar o olho do outro não vai melhorar seu coração. Queimar a mão do outro do jeito que ele queimou a sua não vai curar o seu coração. É isso. Esse é o ponto mais importante que nós precisamos entender aqui da palavra de Jesus. O que Jesus está dizendo para nós é que pagar na mesma medida, retribuir na mesma medida, não vai transformar o nosso coração. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que nós precisamos aprender. Entende? Jesus está dizendo que o que é justo, maldade é maldade, mas eu pagar com a mesma maldade que eu recebi, embora o direito chame de proporcionalidade, e alguns dizem que essa lei surgiu até para refrear coisas piores, ou seja, o cara arrancou meu dente, vou lá dar um tiro na cabeça dele. É desproporcional. Arrancou seu dente, vai lá e arranca o dente dele. Queimou sua mão, não vai lá e arranca o braço dele, não. Queima. Ou seja, a lei traz em si também esse princípio de justiça, tão falado hoje, né, que é o princípio da proporcionalidade. Mas o que Jesus está ensinando para nós, por favor, pelo amor de Deus, entenda, guarde no seu coração. É que o requerimento do seu direito, requerer o direito, vindicar o seu direito, por mais justo que seja, pagar na mesma medida, por mais justo que seja, não vai pacificar o seu coração. Não vai limpar o seu coração, pelo contrário, vai deixar o seu coração ainda sujo, ou talvez mais sujo, vencido pelo mal e dominado pelo mal. É isso que Jesus está ensinando. Bem simples assim. É isso que Jesus está ensinando para nós. Amém? Entendem? O que Jesus está ensinando para nós nessas palavras aqui é que vindicar o meu direito, exigir o meu direito, cobrar o meu direito, pegar o pescoço do outro, pagar na mesma medida, não vai trazer plenitude para o meu coração, não vai trazer. Mas traz plenitude para o meu coração quando eu venço o mal e digo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Vai-te em paz. Você não me deve nada. Agora, é só pela graça de Deus. Eu acho que não tem ninguém tão bom aqui que, a partir de mim, né, que faça isso dando pulos de alegria. Não é brincadeira. Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais, né, no som. Aí Jesus, então, né, nesse entendimento, Jesus vai dizer assim, se alguém
Voltando aí a Mateus capítulo 5, Mateus 5. Mateus 5, 38. Muito conhecido, né? Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eu, quando li esse versículo, né, pela primeira vez, e também depois de muitos anos lendo, imaginava assim, o cara te deu um soco na face direita, você vira à esquerda para te dar outro soco também, né? Mas o entendimento do texto vai além dessa literalidade. Vai muito além. Vamos fazer um exemplo aqui. Vem cá, o Neto e o Thales, por favor, vem aqui. Dois fortões, bom de soco. Aqui na minha frente, vem, pode vir aqui. Pode vir aqui, sem medo, sem vergonha, ninguém vai... Está aqui. A face direita do Thales é essa aqui. Né? Por que Jesus está falando a face direita? O Neto está de frente para ele. Como é que o Neto vai dar um soco na face direita do Thales? Como é que ele poderia fazer isso? Com as costas da mão. Aqui, ó. Simula, Neto, não precisa não. Que aí é forte. Então, tá vendo? Naquela época, você bater na cara do homem já era uma ofensa enorme. Na cara dele do lado esquerdo. Bater com o dorso da mão na face direita era o pior desprezo que se podia imaginar. Pior desprezo. Um pai bater na cara do filho com o dorso da mão e do lado direito era a pior ofensa, pior desprezo que se podia imaginar para uma pessoa. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Não é interessante porque Jesus está falando qualquer que te ferir na face direita. Jesus é muito específico. Para ferir na face direita seria só assim, é só com o dorso da mão. Eu sou de uma época e sem conhecer Jesus, né, lá do interior de Goiás, que se um homem te desse um tapa na cara, ou você matava ele, ou seus irmãos, seus primos matavam você. Por causa da ofensa. Porque a ofensa, ela era muito grande. Tomar um tapa na cara é de uma ofensa enorme. Então, o que Jesus está colocando em pauta aqui não é tanto o soco em si, mas é a ofensa, é a humilhação. A honra e a humilhação. Gente, a pior coisa do mundo é ser desonrado. A pior coisa do mundo é ser humilhado. A pior coisa do mundo é ser desprezado. Então Jesus está dizendo, olha, se alguém te despreza dando, né, um dorso de mão na cara do lado direito, vira o outro lado. Então, nós estamos estendendo aqui a compreensão para além do soco, para além da literalidade do texto, estamos trazendo aqui a interpretação do texto para essa questão da ofensa, da humilhação. Qual que é mais fácil esquecer? Um soco físico ou uma ofensa e uma humilhação? O físico, né? A humilhação, o desprezo, qualquer forma,
é extremamente na alma, exatamente, vai na alma. O desprezo, ele vai na alma. Quantos de nós aqui já tomamos surras físicas, né, antigamente dos nossos pais, e não guardamos mágoa nenhuma? Mas quantos de nós guardamos palavras? Porque foram palavras desconstrutoras, destruidoras, humilhantes. Então, o que Jesus está falando, né? A leitura literal do texto, do soco, da pancada física, né? Poderia nos impedir de compreender plenamente aquilo que ele está querendo nos ensinar, dar um tapa na cara do lado direito com o dorso da mão era uma ofensa gravíssima. Bater com a palma já era uma ofensa terrível, mas com o dorso, então, era dizer: você não merece nem que eu suje a minha mão na sua cara. Então, bato com o dorso da mão, porque você é a pior das criaturas, é um dejeto. Então, aquilo era uma desconstrução, uma ofensa sem precedentes. Então, Jesus está nos ensinando que, mesmo que alguém lhe dirija um insulto mais calculado, mais traidor, não devemos responder com outro insulto do mesmo tipo, nem devemos nos sentir ofendidos por essa ação. Não é fácil encontrar gente dando bofetadas por aí, ou receber bofetadas. Mas uma e outra vez no curso da nossa vida receberemos insultos de maior ou menor proporção. Jesus está nos ensinando aqui que o cristão precisa ter aprendido a não experimentar ressentimento, seja qual for o insulto que receber, e a não procurar vingar-se de maneira alguma. As mídias sociais hoje, elas são um inferno. Eu nunca vi uma coisa para brotar do inferno, para destruir alguém, como as mídias sociais. E como as pessoas têm prazer, né, na maldade, no ódio, né? Às vezes alguém manda para mim um vídeo, eu vou direto nos comentários, porque ali destila veneno, que é uma beleza. Mas que envenenamento, né? Outro dia, que passou lá dos Estados Unidos, né, fez o post dele ali, pedindo perdão pela besteira que havia feito. Alguma coisa Lawson, não sei se Steve Lawson, alguma coisa assim. Milhares e milhares de comentários, desconstruindo o sujeito completamente. Jesus foi acusado de glutão, Jesus foi insultado como um bêbado, censuravam Jesus pela amizade com os publicanos e as prostitutas, né? Eu fico pensando na maldade, né, que nos cercam, né? Eles o censuravam por manter amizade com os publicanos, com as prostitutas, insinuando que o seu caráter era como o dessas pessoas com quem ele andava. Os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo, acusados de serem incendiários e acusados de praticar orgias durante a celebração de suas festas de amor. Se você tiver curiosidade de ler uma história ilustrada do cristianismo, de Russell Gonzalez, que traz 10 volumes de uma história ilustrada do cristianismo. Os primeiros cristãos, na celebração da Eucaristia, da ceia, né, do amor ágape, ali na celebração diziam que comiam o corpo e bebiam o sangue. E aquilo vazou para fora. O povo falou: mas esses crentes, eles são canibais, eles comem o corpo e o sangue de uma criança. Não é?
E essa celebração deles é uma orgia, porque estão bebendo lá, irmãos e irmãs, é um incesto só. Era o que circulava na sociedade incrédula e desconhecedora de quem eram os cristãos. Jesus está querendo nos ensinar que o que trará paz para o nosso coração não será o pagamento ou o recebimento do outro na mesma medida, mas o perdão, sim, trará paz para o nosso coração e não o ressentimento. A punição do outro jamais pacificará o nosso coração. A lei, ela é importante, sim, porque ela refreia, através da punição e do medo, a prática da maldade. Mas ela não transforma o coração humano. O que transforma o coração do ser humano é o amor. O que transforma o coração é o amor. O centurião romano, ele ficou quebrantado quando não viu Jesus amaldiçoando. Pelo contrário, quando viu Jesus perdoando e abençoando. O que transforma o coração do ser humano é o amor, principalmente o amor de Jesus, manifesto através das nossas vidas. Amém? Alguma pergunta, Arnaldo? Participações? Não? Zete, sim. Eu já vi um menino chegar da escola com o rosto arranhado. E o pai perguntou o que aconteceu. Ele falou que foi o colega que empurrou. Uhum. E o pai disse para ele, e você fez o quê? Ele falou, pai, eu não fiz nada, porque eu machuquei e tal, tal. Ele falou, pois eu vou te ensinar como é que faz quando alguém tiver uma atitude dessa com você. Uhum. Quer dizer, o próprio pai ensinar o filho a ser mal, né? É muito difícil, gente. É muito difícil lidar com essas situações, esse exemplo que a Zete deu, né? Por um lado, você tem que ensinar o menino, a menina a se defender, obviamente. Como é que você faz isso sem implantar violência no coração dele? Né? O que Jesus está falando é da violência. E Jesus está falando também muito mais do que ações físicas. Jesus está falando de coisas do coração, de ofensas, né? Ofensas recebidas. Então, eu confesso para vocês que isso é muito difícil. O caminho, ele realmente é muito apertado. O caminho é muito estreito, a porta é muito apertada. Ser um cristão com sabedoria e discernimento é muito difícil, né? Estou ouvindo a Zete aqui e posso falar, porque isso não tem nada de segredo nem de escondido, né? Um dia eu chego na escola 13h para poder pegar os meninos, 1h, todo mundo com fome. Eu chego, paro o carro lá naquela muvuca ali, né? Arrumo um cantinho de estacionamento, 13h. Débora devia ter seus 13 anos, Samuel 15 para 16. Aí vem lá a Débora toda desconfiadinha, entra dentro do carro e eu já... Ué, Débora, cadê o Sam? Está lá, pai. Lá onde, minha filha? Está lá na secretaria. Eu falo, mas o que foi? O diretor quer te ver lá. Mas o que aconteceu? Não, vai lá. Né? São bons, eles não entregam um ao outro assim, não, né? São bem parceiros, bem cúmplices, né? E aí eu chego lá na diretoria, né? Os meninos que estudou no Galileu conhecem Adinaldo, Durão, que só. Chego lá, está o Samuel. Vermelho, revoltado. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Aí o diretor, olha, Samuel vai ser suspenso por 3 dias. Eu falei, mas o que foi que aconteceu, filho? Pai, ele está querendo me suspender, mas isso é muito injusto. É uma injustiça.
Eu falei, mas o que foi que aconteceu, filho? Nós saímos da sala de aula, estava saindo da sala de aula para o intervalo, para o recreio, e a hora que eu vou passando no corredor para entrar no banheiro, o moleque, que todo mundo aqui na escola sabe que ele é um moleque, que ele não vale nada, passou a mão na minha bunda. E a hora que passou a mão na minha bunda, eu preguei um soco na orelha dele. Eu segurei para não dar um glória a Deus, né? Mesmo, filho, mesmo, pai. Eu meti a mão na orelha dele, ele caiu no chão, levantou, veio para cima de mim, nós rolamos no chão e o Bedel veio, né, o pessoal separou. E eu falei, Jesus amado. E agora ele quer dar a suspensão para mim, pai. Eu tenho que suspender o outro que provocou a situação. O que eu vou falar? Eu estou aqui no fio da navalha. Dependendo do que eu falar, eu planto violência no coração do meu filho. Dependendo do que eu falar, eu transformo ele num bobo que não sabe se defender. E eu quero que ele se defenda, defenda a esposa dele, defenda os filhos, né? Não dá tiro em ninguém, obviamente, mas ter postura de homem. O que você faria numa situação dessa? O que você faz? Não é difícil? Difícil. E o menino, Samuel é um menino bom, né? Calado na dele, nunca foi de causar confusão. E o menino realmente tinha um histórico, depois ele foi expulso do colégio por causa que ele agrediu uma professora. E aí? Eu vou dar uma de santão, pastorzão, pregar uma moralidade irreal. Vou pensar, o que vão pensar do meu filho que é pastor? De jeito nenhum, isso nunca passou pela minha cabeça, gente. Por isso que meus filhos são saudáveis emocionalmente. Foi, filho, você fez bem. Você se defendeu. E a gente precisa se defender. Mas você agiu com violência. E quando a gente age com violência, a gente paga por ela. Vamos aguentar? Aguenta. Vamos embora para casa. Fica lá nos seus 3 dias de suspensão e a gente vai conversando sobre isso. Mas não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Por isso que nós estamos aqui estudando Jesus, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Vivemos numa sociedade má, vivemos numa sociedade corrompida, de maldade, e nós temos que viver como homens de Deus, como mulheres de Deus, guardando o nosso coração. É verdade, Mandus. Os irmãos que não ouviram, a pergunta dela é, nós temos que perder sempre? Se for por Jesus, sim. Por Jesus, sim. Se for para a glória de Deus, sim. Amém? Tem uma pergunta? João. Pastor, é um exemplo de dente por dente. Sim. O meu neto ligaram um dia para nós, para a mamãe, ele foi agredido na escola. Olha aí. Ele tomou um chute na boca. Meu Deus do céu. Quando a vovó chegou com a mamãe, ele estava todo sangrado, quebrou o dente. Um pequenininho menino de 6 para 7 anos. A revolta da família inteira. Eu não fui nem lá. As crianças, ela estava lá assustada, já tinha sido assistido. A avó revoltada, mãe, tia, estuda tudo no mesmo lugar. As avós. Enfim, o
querendo justiça. No mínimo que a escola fizesse alguma coisa. Depois o pai foi lá. Quando a criança chegou em casa, preocupado, o que foi isso, João Vitor? Foi meu coleguinha. Ele me desarmou. Foi o meu coleguinha. A gente estava brincando. Na verdade, ele chutou a boca dele mesmo. Mas no entendimento dele, ele continuou sendo seu colega. Era uma criança, problema especial, de alguma forma. Difícil, gente. Hoje é o melhor amigo dele, continua sendo. A gente ficou pedindo justiça, os pais não fizeram nada, não procuraram os outros pais para dar uma satisfação à própria escola. Sim. De repente, ele foi visitado pelo coleguinha, ganhou um presentinho do coleguinha. Mas a palavra do João Vitor, eu vi que não que foi meu coleguinha. O coração estava limpinho. Segura mais para cima, João, no microfone. Isso. Segurar embaixo. Isso aí. O coração dele não tinha nenhuma maldade. O coração da criança é diferente. Graças a Deus por isso. Porque às Amém. vezes a gente quer justiça. Eu pensei, eu mancar o dente desse menino também, né? Exatamente. É. Mas graças a Deus e as nossas crianças, netos, se a gente deixar por conta do coração sim deles, nós vamos aprender muito. Às vezes é bom calar, é bom ouvir, e nós vamos aprender com eles, com certeza, como eu aprendi esse dia com meu neto. Amém. Obrigado, João. Quem compartilhou uma história assim também foi a Carla do Silvério. Está por aqui, Silvério? Você sabe da história, Silvério? Quer contar? Lá, aqui, ó, Vaguinho. Eu só vou pedir para Neto depois o relógio ali, eu já percebi que ele está atrasado. Pedir a quem de direito consertar, que senão eu está 6 minutos atrasados. Rapidamente, Silvério. Falar, né? A Carla está ali vendendo ali o ingresso ali do jantar dos namorados. Mas a Juliana, pequenininha, né? Também. Depois nós ficamos sabendo, porque ela não falava para nós, mas ficamos sabendo que tinha um coleguinha lá que estava espetando ela com um lápis. Furando, né? A mão com furando lápis. E a Carla só foi observar porque tinha visto a marca, né? E aí nós ficamos muito revoltados. E a Carla, na hora, estourou e falou assim, mas por que você deixou fazer isso? Ela calada. Eu vou te explicar, a próxima vez que ele fizer isso, você dá um chute na canela dele. Aí a Juliana falou assim, mãe, mas o que Jesus vai pensar de mim se eu fizer isso? Tá vendo? O que Jesus vai pensar, né? É isso que a gente tem que pensar. Não é brincadeira, não. Por isso que precisamos ser como uma criança. Irmãos, Deus falou ao seu coração. Amém? É um tapa na cara. Nós somos maus, né? A criança, ela tem essa pureza que nos ensina. Obrigado. Fechando aqui, o que nós aprendemos? Vindicar. O espírito de vindita, de ressentimento, do meu direito, aquela dor no coração, mágoa, pelo meu direito subtraído, isso não pode ficar no nosso coração. Isso afugenta a graça de Deus. Lembre-se, não é o recebimento, não é o pagamento na mesma medida que vai trazer paz para o nosso coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deus falou ao seu coração. O que o Senhor falou ao seu coração? Você tem ressentimento? Dor quando se lembra de uma traição, de uma covardia, de um insulto, de uma desonra, de um desprezo. Deixa o Espírito Santo limpar o seu coração.
Peça a Jesus para limpar o seu coração. Peça ao Espírito de Deus nessa manhã. Não negue, não vai resolver. Não tripudie também porque você hoje está melhor, não, perdoa. Faça como Jesus, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E de fato não sabem. Senhor Jesus, a Tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra é que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E nós queremos viver por ela. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a não sermos rancorosos, maldosos, vingativos, ressentidos, mas como ouvimos nesses dois exemplos aqui, dá-nos corações infantis, coração dos infantes, puros, limpos, perdoadores. De fato, o Senhor mesmo disse que deveríamos ser como as crianças. É um milagre do Senhor e nós cremos nele e o pedimos em nome de Jesus. Amém.